foco e produtividade, o que a neurociência já sabe e você ainda não coloca em prática. Eu sei que já houve dias em que você sabia o que precisava fazer, fez uma lista de to-do e mesmo assim não fez. Então é importante deixar claro que foco não tem a ver com capacidade, tem a ver com segurança. Eu sou Gi Bauchita, sou doutora em ciências, especialista em neurociências e comportamento e ajudo mulheres no desbloqueio emocional para atingir o próximo nível de resultados profissionais. Já teve aquele dia, né, que você fez aquela lista toda organizada, com todos os itens que você precisava cumprir e na hora que você menos viu, você não conseguiu fazer nada. E daí você se cobra, você se culpa, você se frustra, você se sente mal. Esse é um círculo vicioso bastante comum. Eu tinha uma mentorada que ela não conseguia fazer a lista dela. Ela não conseguia fazer as mínimas coisas. E eu acompanho isso com muita frequência em outros lugares, pessoas que eu nem tô mentorando. Ai, o que você achou do meu perfil? Aí tem vários feedbacks incríveis. Tem uma total falta de clareza ali naquele perfil. Todo mundo mostrando exatamente a falta de clareza. Aí você vai ver a pessoa não alterou nada. Faz semanas que o perfil tá igual. Faz semanas que ela recebeu um feedback de algo que era rápido de fazer e ela não fez. Essa minha mentorada mesmo, ela tinha questões. Ela não conseguia, às vezes, afixar de novo um determinado post que já estava pronto no perfil. Ainda falando sobre produção de conteúdo, não conseguia gravar porque não estava no cenário ideal, não estava com o cabelo ideal. Ai, tá aparecendo a raiz do meu cabelo. Ai, eu tô precisando fazer a unha. Ai, eu não tô com a maquiagem perfeita. Então sempre vai colocando esses empecilhos no meio do caminho que vão justificar você não fazer. E entra de novo naquele círculo vicioso da frustração, da autocobrança, da sensação de incompetência, de impotência. Você já se sentiu nesse lugar? Travada. E é bom deixar muito claro, antes que você comece a querer pegar o chicotinho, não é falta de disciplina, não é preguiça, porque eu sei o quanto que você faz. É o seu cérebro tentando te proteger de algo novo. É importante a gente deixar claro que a gente vive atualmente na sociedade do cansaço. Então parece que se você não estiver fazendo alguma coisa, tem algo muito errado com você. Você tem que estar fazendo o tempo todo. O tempo todo você tem que estar produzindo. Dias que eram para ser de descanso, parece que é feio você colocar que você está descansando. Momentos em que era para estar com a família, é estranho que você não esteja trabalhando também. Então tudo isso atrapalha. Pode parecer, nossa, que produtividade. Não, isso é a sociedade do cansaço. Tem um livro que fala sobre isso, inclusive. Inclusive, durante a pandemia, a gente teve aquela ideia equivocada de, ai, não, que legal, estou trabalhando de casa, quando na verdade a maior parte das pessoas estava morando no trabalho. É outro lugar aqui que a gente está falando. E não confundir quantidade de horas despendidas com produtividade. Normalmente, quando você gasta muitas horas para fazer alguma coisa, muitas horas, é porque está faltando foco. Ou você está precisando estabelecer metas mais fáceis de ser atingidas, ou você está precisando ter mais foco. Não tem produtividade sem foco. Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, aquela história do multitarefa, acaba com o seu cérebro. Ah, e tem a pessoa que está falando no telefone, embora quase ninguém mais fale ao telefone, mas a pessoa está falando ao telefone enquanto ela está escrevendo alguma coisa, ou ela está fazendo uma mentoria enquanto ela digita outra coisa, ela está assistindo uma aula enquanto ela tenta ler um livro, enquanto ela atende um cliente. O seu cérebro não funciona assim. Você acaba trazendo um hiperestímulo para ele e ele não responde bem. Na verdade, quando você faz isso, dessa multitarefa, esses multifocos o tempo todo, você acaba levando muitas vezes a uma situação de estresse. E se é assim o tempo todo, dificulta que você foque depois. Porque você tem que estar o tempo todo em várias coisas ao mesmo tempo e nada de fato está sendo focado. Sim, envolve descarga de cortisol também, o hormônio do estresse. Vamos entender neurologicamente o que está acontecendo na sua cabeça quando você não consegue focar. O foco, ele é processado nessa área aqui, que é o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela tomada de decisão, pelo foco, pelo impulso inibitório, esta região aqui. Porém, você só vai conseguir focar em algo novo, em algo para aprender, em algo para executar minuciosamente quando você se sentir num ambiente seguro. Ou seja, se a sua amígdala, que é aquela estrutura que fica aqui no meio, tem um formato de uma amêndoa, tá em par aqui. Se a sua amígdala achar que você tá num ambiente não seguro,
Você não vai conseguir focar em novas atividades. Você não vai conseguir focar em algo minucioso, em algo criativo, em algo que precisa ser entregue. Não, você vai ficar esbaforida, vai se atropelar. Vai tentar ficar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Quando você presta atenção em tudo, você não presta atenção em nada. Quando que era vantajoso você olhar para trás, você olhar para os lados? Quando você está com a sua sobrevivência ameaçada. E como o tempo todo a gente está sendo estimulado, o nosso cérebro tem funcionado como se eu estivesse em ameaça o tempo inteiro. Lembra? Seu foco está em todos os lugares. É vídeo curto, é um texto que você não consegue ler mais do que 40 linhas. Sim, tem gente atualmente que reclama que a professora universitária deu 11 páginas para ler. 11 páginas. Gente, livros universitários tinham mais de 1000 páginas. E a gente tinha que ler capítulos e capítulos. Então, para onde está indo o nosso foco? Está indo embora. Como é que a gente faz para ele voltar? Bases emocionais. Você precisa se sentir segura. O seu cérebro não escolhe o que é importante para os seus resultados, para os seus sonhos profissionais. Ele escolhe aquilo que é seguro, porque ele quer garantir que você sobreviva. E quando a gente pensa em neuroplasticidade, se você está o tempo todo consumindo informação o tempo inteiro, desfocando o tempo todo com um videozinho curto, é TikTok, é super estímulo. Eu adoro vídeo de gato, mas se você perceber, se você assistiu 20 e não fez nada, olha, o foco para onde foi e a produtividade nem se fala. Então, a gente está ensinando para o cérebro coisas muito ruins quando a gente fica muito tempo nessas redes sociais. Foco é treino também. E produtividade é consequência. Então, essa minha mentorada que estava o tempo todo desfocando da lista de to-do dela, a gente pegou e fez o quê? Enxugou a lista. Enxugou mesmo. Falar, olha, beleza, o que você vai fazer agora? É isso aqui. E para desapegar do perfeccionismo é outro passo, porque precisa ser seguro não ser perfeito. Precisa ser seguro você ser falha, você mostrar a sua humanidade. Precisa ser seguro para você ser você. De onde vem isso de novo? Bases emocionais. Agora, se você está o tempo todo recebendo dopamina, né, aquele circuito da recompensa, porque você está vendo videozinho curto, você está viciando o seu cérebro em recompensas muito rápidas e perde de novo o foco no longo prazo, aquilo que você quer. Você está o tempo todo na recompensa aqui, ó. É só o feed. Não vai conseguir ter produtividade. Na hora que você menos viu, aquela 1 hora que você tinha a mais para poder organizar a sua agenda, entrar em contato com pacientes, fazer o to-do que você tinha listado, você perdeu fazendo nada, enchendo o seu cérebro de dopamina com as recompensas de curto prazo. É super importante que a gente evite esses vídeos super curtos. Aquele termo brain rot, ele veio exatamente por isso. O cérebro ele vai apodrecendo, você vai perdendo a capacidade de focar. Você está o tempo todo fazendo tudo, olhando para tudo, recebendo um monte de informação ao mesmo tempo, mas não está focando em nada. Seu cérebro entende que não é seguro focar. É seguro você ficar o tempo todo, uou! Então, como é que a gente volta aqui para a Terra? Como é que a gente ancora no presente para poder focar? Primeira coisa, uma lista de to-do que seja factível de acordo com a sua rotina. Teve uma conhecida minha que disse para mim, não, me programei para gravar 10 vídeos num dia. Eu falei, você tem certeza disso? Você tem certeza que você vai conseguir gravar 10 vídeos num dia só? Vídeos longos, tá, gente? Ah, não, me programei. Semana seguinte. E aí, conseguiu? Nossa, então, o microfone não chegou, aí o microfone foi entregue não sei onde, aí eu fui buscar o microfone, perdi a manhã inteira, resultado, não gravei nada. Ou seja, era muito. Primeiro que 10 era demais, então a meta já estava irreal. Segundo, alguma coisa entrou no caminho para que ela não fizesse aquilo que ela havia se comprometido a fazer. Mas tem 2 pontos aí que atrapalham. O primeiro é a lista surreal, porque se ela tivesse colocado que ia gravar 1 vídeo, assusta menos. Aí coloca 10, para quem não estava habituada nisso, de repente vira um Everest. Ela já vai querer fugir. Qualquer coisa vai parecer muito mais chamativo, importante e relevante do que gravar aqueles 10 vídeos. É uma tarefa muito hercúlea, não vale a pena. Então o seu cérebro vai tentar te proteger. Então uma lista de tarefas que de fato seja factível. Eu tenho um vídeo aqui sobre procrastinação, tá aqui.
Entra nele que você vai ver também a importância de você olhar para o próximo degrau e não para a escadaria toda. Então, uma lista de to-do clara e curta. Se tiver opção demais na lista, favorece a dispersão. A gente comenta sobre isso do paradoxo da escolha. Dependendo do tamanho da sua lista, vai, eu faço isso ou eu faço isso, eu faço aquilo ou eu faço aquilo outro. Cuidado. Aí você não faz nada. Aí você vem para ancoragem. O que vem a ser isso? Você vai deixar o ambiente propício para o seu foco. Deixa do seu lado uma garrafinha de água, coloca ali um óleo essencial que você gosta, deixa o ambiente como se estivesse fazendo um ritual de foco. Uma coisa importantíssima nesse ritual é silencie notificações do celular. Para cada vez que você é interrompida por uma notificação, porque o celular vibrou, porque chegou um WhatsApp, pelo motivo que for, o que se mostra é que você leva aproximadamente 20 minutos para conseguir voltar a focar. Então veja, você separou 1 hora, você foi interrompida 3 vezes, você já ficou devendo, já não focou nada. Preste muita atenção ao que esse aparelhinho, que é fantástico, porque a maioria das pessoas tá me vendo no celular, então isso nos conecta, mas é importante que a gente entenda que ele também tem o seu lado ruim. Tire as notificações quando for fazer alguma tarefa que exija foco. Segundo ponto importante aqui, repita de novo e de novo esse ritual. Por quê? Neuroplasticidade. Quando a gente repete, a gente vai treinando as conexões neurais até que elas se fortaleçam e substituam o padrão antigo. Então, aquele padrão esbaforido multitarefa que está sempre focando em tudo e focando em nada, ele vai sendo substituído por esse padrão de foco e produtividade. Outro ponto importantíssimo, celebre pequenas vitórias. Conseguiu disparar aquele e-mail que você estava agarrada ali, estava travada. Celebre, comemore com você mesma. Pare um pouco, vai tomar um chazinho, se você gostar. Se dê parabéns, dá aquele abraço gostoso em você, ó. Você mandou bem, você conseguiu ultrapassar um padrão, conseguiu colocar aquele conteúdo que você não estava colocando pelo motivo que fosse, você estava inventando uma lista de desculpas, você conseguiu, celebre. Conseguiu finalizar uma tarefa, conseguiu se posicionar numa reunião em que você sempre ficava quieta e as pessoas nem ouviam a sua voz. E você não apenas se posicionou, como também trouxe a sua autoridade ali. As pessoas, nossa, realmente faz sentido, a gente não tinha pensado nisso. Celebre, porque depois o cérebro vai se acostumando, tem uma coisa chamada esteira hedônica, que é esse costume, a gente se acostuma, e daí a impressão que dá é que você sempre esteve ali, e você não consegue acompanhar a sua evolução. Quando você não acompanha a sua evolução, é muito fácil você desanimar. Mas quando a gente olha para trás, você fala, nossa, olha o tanto que eu caminhei. Antes eu não conseguia focar, agora eu consigo. Antes eu não conseguia produzir, agora eu consigo. Antes eu estava sempre procrastinando e agora eu parei com isso. Segurança emocional é essencial para que você consiga agir com foco naquilo que você deseja e que daí a produtividade aconteça. Então você precisa estabelecer uma conexão entre ação e resultado. O foco é consequência dessa coerência interna, de que você está indo para onde você quer. Que tem um propósito envolvido nisso, que você está segura para poder ficar ali focada, produzindo. Às vezes até entra no flow, perde a noção do tempo, de tão importante que está sendo aquela atividade para você, de tão incrível, que está vinculado com aquilo que você tem como propósito e que você tem habilidade para executar. O foco está associado com essa coerência, com essa clareza. E a gente só tem clareza quando a gente estabelece bases emocionais fortalecidas. E a gente só tem essa clareza quando a gente consegue ter bases emocionais fortalecidas. E a gente só tem clareza quando a gente fortalece as bases emocionais. Senão você vai ficar o tempo todo fazendo coisas que não são importantes para você. Se não é importante para você, você não vai querer focar, porque o foco custa energeticamente. É melhor ficar vendo videozinho curto de gato. Adoro videozinho de gato. Mas não é melhor. Quando a gente realmente tem um trabalho com propósito, a gente consegue estabelecer, ligar uma coisa na outra, ter essa clareza e, de fato, focar e ter a produtividade que a gente tanto quer. O foco não nasce da força, nasce da clareza. E a clareza só acontece quando as suas emoções estão indo ao seu favor e não contra aquilo que você deseja. Depois que essa minha mentorada estabeleceu essa questão de um to-do mais factível,
que ela também entendeu que o perfeccionismo estava pegando, a gente desconstruiu isso com a questão emocional e ela conseguiu sair daquele lugar que estava o tempo todo com uma lista gigante e nunca sendo cumprida. Talvez você pense que você está precisando de mais do que 24 horas por dia, mas não é essa a questão. Então, ao invés de você ficar tentando controlar o tempo, espremer ele, aprenda a usá-lo a seu favor. Então, lembre-se, foco e segurança emocional caminham juntos. A partir daí é que você começa a ter mais produtividade. Se você quiser aprender mais sobre como suas emoções podem ser aliadas aos seus resultados profissionais, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.